Eu vou resolver com vocês 2 exercícios do nosso trabalho e ainda vou fazer uma revisão rápida sobre a teoria, tá? Eu comentei com vocês em sala que trabalho, eu queria que vocês imaginassem um determinado corpo em repouso sobre uma determinada superfície. Quando eu aplico uma força nesse corpo, eu gero nele o que eu chamo de deslocamento. Ele vai sair desse ponto e vai se deslocar até um próximo ponto com essa força aplicada. O que é o trabalho? É o quanto de energia eu tenho que ter nesse corpo para que ele se desloque isso a partir dessa minha força aplicada. Então a definição de trabalho é que trabalho é força vezes distância. Normalmente, pessoal, quando a gente estuda trabalho, aparece na fórmula para a gente um cosseno de alfa. O que significa esse cosseno do ângulo? Se essa força que estiver aqui aplicada estiver na diagonal e o movimento do objeto estiver na horizontal, entre elas existe um ângulo alfa, que é o que eu coloco aqui, tá? Normalmente, quando a força está sendo aplicada na mesma direção do movimento, ó, força na horizontal, movimento também na horizontal. Eu costumo dizer que o cosseno aqui vale 0. E eu sei que cosseno de 0 vale 1, e 1 vezes tudo isso vai continuar sendo essa fórmula aqui. Tá? Falei do conceito de trabalho para vocês, agora eu vou comentar o que esse gráfico está querendo falar para a gente. Então vamos interpretar comigo. Esse gráfico ele traz 2 eixos. No eixo em pé é a força e no deitado é a distância em metros, ó. Tá? O que eu preciso observar? Que esse corpo que eu mostrei aqui para vocês, ó, ele se deslocou por 4 metros, de 0 até 4. E de 0 até 2 metros, ele manteve uma força constante de 40 newtons. E de 2 a 4 metros, esse pedaço aqui, ele ficou um pouco cansado e reduziu essa força dele para 20 newtons. Outra informação que consta no problema é esse menos 20. Por que menos? Porque isso aqui é uma força que está no sentido contrário do movimento. O meu objeto tende a ir para frente, ó. Tá? E, na verdade, tem uma força aqui contrária chamada força de atrito que empurra ele para trás. Muito bem. Agora que nós interpretamos isso, vamos ver o que o item A pergunta. O trabalho realizado pela força F de 0 a 2 metros é igual a 40 joules. Vamos verificar. Sabemos que trabalho é força multiplicado pela distância. De 0 até 2 metros, eu mantive uma força, olha aqui, ó, constante de 40 newtons. E de 0 a 2 metros, eu estou percorrendo 2 metros. Então, o trabalho aqui vai ficar 80 newton vezes metro. E aí, pessoal, eu falei também em sala de aula que vocês não podem esquecer, se eu não quero ficar escrevendo 80 vezes newton, quando eu falo em trabalho, eu estou falando em quanto de energia eu tenho no meu corpo. E eu posso utilizar uma outra unidade de medida também chamada joule. Então eu sei que o meu trabalho aqui vai ficar igual a 80 joules. Ele falou que é 40, isso aqui é falso. Vamos lá para o item B agora. O trabalho realizado pela força de atrito deslocando o corpo de 0 a 4 metros é negativo. Sim, quando o corpo anda para frente, a força de atrito está sendo aplicada no sentido contrário, tá? Se eu faço, por exemplo, aqui uma força de 40 newtons e aqui tem uma força de 50 newtons, eu não consigo deslocar o meu corpo para frente. Eu preciso vir aqui, ó, e colocar uma força menor do que 40. E essa força que está no sentido contrário do movimento, ela sempre vai ser negativa. Ó. O item C. De 0 a 2 metros, o corpo se desloca com aceleração constante. Sim, mas para vocês poderem observar isso, que isso é verdade, ó, observem que de 0 a 2 metros, nós temos uma força aplicada de 40 newtons, certo?
O exercício nos forneceu também que esse corpo tem 4 quilos. Então, ele tem uma massa de 4 quilos. E se você aplica isso aqui na fórmula, força é igual massa vezes aceleração, você vai encontrar aqui como resultado 40 é igual a 4 vezes A. O A vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é uma aceleração constante, tá? Porque isso é um número, não tem uma variável aí. E para acabar, o trabalho total realizado pelas forças no sistema é igual a 40 joules. Rapaziada, o que é trabalho total? Trabalho total são todas as forças que estão atuando dentro desse sistema. Que força que atua no sistema? Eu tenho uma força que ela vai ser de 40 newtons, de 0 a 2 metros, e quando eu calculei o trabalho disso, eu fiz 40 vezes 2 e deu 80 joules. Isso é positivo porque ele está no sentido do meu movimento. Força está para frente e o movimento também está para frente. Depois eu tenho aqui que essa pessoa ficou cansada e resolveu pegar essa força de 40 newtons e reduzir para 20 newtons, no intervalo de 2 a 4 metros. Trabalho é força vezes distância. Agora, repara que a nossa força aplicada é de 20. E a distância de 2 a 4 também vai ser 2. Então, eu tenho 40 joules. E para finalizar, eu tenho aqui uma força sendo aplicada de menos 20, que é a força de atrito. Então, eu tenho aqui uma força de menos 20 no intervalo de 0 a 4 metros. Então, eu faço trabalho é igual a menos 20 vezes 4, isso vai dar menos 80 joule. E, professor, eu tenho que usar o menos na fórmula? Sim, o menos está indicando que é uma força que está impedindo o movimento. E eu tenho que ter mais força para poder ganhar movimento. O trabalho resultante vai ser quem? A soma de tudo. 80 mais 40 menos 80. Eu cancelo esses dois e o meu trabalho resultante fica igual a 40 joules. Então, isso também é verdadeiro. Muito bem, eu acho que foi sucesso a questão número 1. Agora eu vou comentar com vocês a questão número 2. Tá? Um automóvel com uma massa de 1 tonelada. Tá? Vamos marcar isso aqui, ó, massa de 1 tonelada. Acelera do repouso, que é 108 km por hora, em 10 segundos. E eu quero determinar primeiro a aceleração média do automóvel. Retirando essas informações do exercício, o que eu tenho? Eu tenho que a massa do objeto é de 1 tonelada, e 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Eu sei que ele sai do repouso, velocidade inicial é 0, e ele atinge uma velocidade de 108 km por hora. Pego 108 km por hora, não posso esquecer de dividir isso aqui por 3,6, porque eu preciso usar isso aqui em metros por segundo, e eu vou ter como resultado 30 metros por segundo. E eu quero descobrir o valor da aceleração. Em um tempo de 10 segundos. Maravilha, observem o seguinte, com essas informações eu vou aplicar o Vovat, bem direto e simples. Velocidade final aqui vai ser 30, a inicial é 0, a aceleração é o que eu quero descobrir e o tempo é de 10 segundos. Quando eu divido 30 por 10, eu tenho como resultado aqui os 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a resposta do item A. Agora vamos para o item B. O trabalho resultante nos 10 segundos. Pessoal, quando ele fala a palavra trabalho, você pode muito bem chegar aqui e aplicar a fórmula. Trabalho é igual a força vezes distância. Legal. Só que você não tem a força e você não tem a distância. Por isso é muito importante que você lembre de um outro conceito que eu comentei muito em sala com vocês.
Eu disse que trabalho é a mesma coisa que energia, tá? Existe essas duas fórmulas. Trabalho é força vezes distância, e se tiver inclinação eu coloco o cosseno de alfa. Como isso aqui está em movimento, existe um tipo de energia que a gente usa para quando as coisas também estão em movimento, e essa energia é chamada de energia cinética. E a fórmula da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí você deve estar desesperado e se perguntando: professor, mas qual fórmula que eu vou usar? Rapaziada, sem medo. Se você tiver força e distância, usa trabalho. Se você tiver massa com velocidade, usa energia. Trabalho é a mesma coisa que energia cinética. Como eu quero encontrar o trabalho, eu vou vir aqui e abrir a fórmula da energia cinética. Ó. Então vamos fazer aqui agora. A massa do objeto nós temos, é 1000 quilos. A velocidade eu tenho aqui, ó, convertida, vai dar 30 ao quadrado sobre 2. Resolve essa conta aí com bastante alegria e você vai encontrar como resultado 450.000 joule. Pronto. Agora, para finalizar, o item C. O trabalho, quanto de energia o meu corpo precisa ter para que o automóvel saia de 54 km por hora e vá até 108 km por hora. Então agora, vamos prestar bastante atenção. Eu disse para vocês que trabalho é igual a energia quando o objeto sai do repouso. Porém, pessoal, esse objeto aqui ele não está saindo do repouso. Com 54 km por hora, ele já tinha uma quantidade de energia. Então, a variação da minha energia cinética. O que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí é só você calcular, ó. Fórmula: energia cinética final, massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Quem é a velocidade final? 30 metros por segundo, tá aqui, ó, que é os 108 km por hora. E a nossa velocidade inicial, 54. 54 km por hora, pessoal, se você pegar isso e dividir por 3,6, isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Agora basta você substituir na fórmula. Então, trabalho vai ficar 1000 vezes o 30 aqui ao quadrado sobre 2, menos a inicial, que é 1000 vezes 15 ao quadrado sobre 2. Se eu não resolvi nada errado aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês essa conta, pessoal, só um minutinho. Se vocês quiserem dar uma avançada aí na videoaula, tá? Vai ficar 1000 vezes 30 ao quadrado dividido por 2, menos 1000 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. 337.500. E 500 joule. É isso aí, resolvemos agora a questão 1 e a questão 2. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço bem especial para vocês, pessoal.